Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos fazer o caminho de Jerusalém a Gaza e conhecer uma das histórias mais transformadoras e esquecidas da Bíblia. Vamos conhecer a fonte de Filipe, entrar nas águas, entrar no subterrâneo, então muita coisa especial nos aguarda no dia de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Começamos o dia de hoje nas montanhas da Judéia. Estamos a 10 quilômetros da cidade velha de Jerusalém e indo na direção sul. Como vocês podem ver aqui, a gente vê a estrada que segue a mesma rota dos tempos antigos. E se nós seguimos na direção sul, em 85 quilômetros, nós chegamos em Gaza. E a história começa quando Deus chama Filipe, o evangelista, a vir a esse caminho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe, o evangelista, apesar de a gente não falar muito dele, ele foi uma das pessoas mais importantes do início da igreja. Ele foi um dos primeiros diáconos, ele ajudava os pobres e as viúvas em Jerusalém. Mas não vamos confundir, Filipe, o evangelista, e Filipe, o apóstolo, são duas pessoas completamente diferentes. E a história do dia de hoje é justamente sobre Filipe, o evangelista. E Filipe tinha acabado de pregar para multidões enormes na Samaria e converter muitíssimas pessoas, quando o anjo do Senhor vem a ele e manda ele vir para cá, para uma zona deserta que não tinha ninguém. O que não parece fazer sentido. O mais lógico é justamente evangelizar onde tem bastante gente. E quando ele chega aqui, ele se depara com uma carruagem. E eis que um homem etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando a seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Ele se encontra com esse homem que era tesoureiro de uma rainha. Candace não é um nome de uma rainha específica, e sim é um título, como César. César também é um nome, mas também é um título que se dava aos imperadores romanos. Então ele se encontra com esse tesoureiro desta rainha etíope. É importante destacar que o que a Bíblia chama de Etiópia, ou Reino da Etiópia, não é exatamente o mesmo que a Etiópia nos dias de hoje. As fronteiras mudaram. A Etiópia daquela época, ela englobava também parte do Sudão. Vocês podem ver aqui nesse mapa. E esse homem estava lendo o livro de Isaías. E Filipe corre até ele e se senta na carruagem. E eles vão ter a seguinte conversa. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá
falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar que havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E eles viajam juntos, como a própria Bíblia nos conta, até chegarem em uma nascente de água. E nós também agora estamos nessa mesma jornada, nesse mesmo caminho, e vejam onde nós chegamos. Sejam muito bem-vindos a En Renia, também conhecida como a Fonte de Filipe. Vamos juntos agora conhecer a fundo esse local. E pessoas viviam aqui nessa zona desde a época do primeiro templo de Jerusalém. A gente está falando mais ou menos há 3.000 anos. E eles usavam esse local como uma fonte de água potável. A gente pode ver como essa água é limpa e transparente até os dias de hoje. E nós temos provas que as pessoas naquela época já usavam essa fonte. Muitas provas arqueológicas, mas uma muito importante é que aqui se encontraram colunas proto-iônicas. E esse tipo específico que vemos na foto era usado pelos reis de Judá, principalmente pelo rei Davi e pelo rei Salomão. E essas colunas são tão importantes que aparecem na moeda de 5 shekel de Israel até os dias de hoje. E isso quer dizer que um dos reis da Bíblia já constrói aqui um sistema hidráulico para a população local. Mas esse local vai ser ampliado e as piscinas que nós estamos vendo agora construídas na época do segundo templo de Jerusalém. E por isso, quando Filipe e o eunuco chegam aqui, eles veem o que nós estamos vendo agora. Então, neste complexo é onde Filipe batiza o eunuco. E daqui um pouco nós vamos ver o local exato onde isso aconteceu, entrar nas águas e também buscar a nascente subterrânea. Mas antes, vamos entender quem realmente era esse eunuco. Ele era gentil ou judeu? A Bíblia nos fala que ele vai a Jerusalém a adorar. Isso quer dizer que ele acreditava no Deus de Israel. Mas a própria Bíblia também nos fala que gentios iam adorar no Templo de Jerusalém, principalmente na festa de tabernáculos. Nós não temos certeza da origem dele, mas a maior parte dos historiadores concordam que ele era ou judeu ou convertido ao judaísmo. A gente tem que lembrar que o judaísmo já havia chegado na Etiópia bem antes. A Etiópia tinha relações com Israel desde a época do rei Salomão e da rainha de Sabá. E também sabemos que descendentes da tribo de Dan chegam até a Etiópia. Ou também ele podia ser converso. Nós sabemos que no judaísmo existia e ainda existe a conversão. E qualquer pessoa, independente de origem, cor de pele ou de qualquer outra coisa, pode se converter. Um exemplo é a própria Ruth, que se converte ao judaísmo, mesmo sendo de origem moabita. E também no livro de Atos 10, fala que o primeiro gentio batizado foi Cornélio, o centurião romano. E isso foi depois do eunuco. Então o eunuco não era considerado gentil pela própria Bíblia. Isso quer dizer que ele era judeu, convertido ao judaísmo ou, pelo menos, temente a Deus.
E eu acho interessante que enquanto eu estou contando para vocês essa história bíblica, eu estou aqui caminhando ao lado do aqueduto original dos tempos bíblicos e que leva a mesma água que o eunuco se batizou, mas a gente tem muita coisa ainda para ver, então vamos juntos descer nessa direção. Vamos lá! Falamos muito desse homem eunuco, mas o que isso significa? Um eunuco é um homem que não tem parte das suas genitálias. Isso pode ser porque ele nasceu dessa maneira ou por um motivo mais comum. Nos tempos antigos era comum reis castrarem jovens para que eles crescessem e pudessem trabalhar dentro da corte. Porque os reis acreditavam que esses jovens castrados, eles não cobiçariam o dinheiro e nem as mulheres deles. E a gente vê isso justamente na história desse eunuco, que ele era tesoureiro da rainha. E nós vemos também isso no livro de Esther, que está escrito que dentro do harém do rei Assuero trabalhavam eunucos. Mas a Bíblia coloca restrições religiosas sobre eunucos, como nós podemos ouvir no livro de Deuteronômio. Nenhum homem cujos testículos foram trilhados ou cortado o membro viril não entrará na congregação do Senhor. Então, vejam que impressionante. Esse eunuco, ele ia a Jerusalém para adorar, mesmo sabendo que não poderia entrar no templo de Jerusalém. A fé dele era tão grande que ele ignorava as restrições e ia a Jerusalém e fazia tudo que ele podia a Deus. E agora o início da história faz muito mais sentido. Filipe, ele estava na Samaria, convertendo a multidões, pregando para muitíssimas e muitíssimas pessoas. E de repente o anjo do Senhor fala: deixa tudo isso para trás, deixa as grandes cidades e vem para uma zona deserta, para o meio do nada. E a gente pode ver realmente que tem uma estrada que passa aqui embaixo, mas não muito mais que isso. Mas Deus tira ele das multidões por uma pessoa. E essa pessoa era justamente esse eunuco, que não sabia que todos os caminhos se estavam alinhando perfeitamente para se encontrar com Filipe neste local. E o local exato a gente vai agora. E vejam que aqui no caminho a gente está vendo um símbolo. Esse é o símbolo da Igreja Armênia. Eles são os donos desse local hoje em dia. E a Armênia é uma das primeiras nações cristãs do mundo. Neste local, até os dias de hoje, vêm armênios cristãos e etíopes cristãos fazerem cerimônias aqui, mas já daqui a uns metros a gente está vendo o local mais importante de todos, onde as igrejas aqui se reúnem. E este é o tanque de água que Filipe batiza o eunuco etíope. E a gente pode ver aqui o tamanho dela. São 8 metros por 10 metros e aqui a profundidade nos tempos bíblicos era 2 metros. E agora eu peguei a minha câmera aquática porque eu quero também convidar vocês a entrarem, terem a experiência de entrar nessas mesmas águas cristalinas. Então vamos lá. Uau!
Vejam como as águas aqui são cristalinas. Essa fonte corre água há mais de 3.000 anos. Mas o mais importante realmente não é a água em si, e sim o que nós aprendemos através dessa passagem que acontece aqui dentro. A mensagem que Deus quer todas as pessoas, toda a humanidade, independente da sua origem, cor de pele, condição financeira ou qualquer outra coisa. Filipe batiza aqui o eunuco e ensina que Deus não faz acepção a pessoas. E realmente imaginem a sensação desse eunuco etíope entrando nessas águas e saindo batizado e com a vida transformada. E pela importância desse local no período bizantino, que é o primeiro período cristão de Israel, se constrói aqui um grande complexo e uma igreja. E escavações arqueológicas de 1930 encontraram os restos dessa igreja. Também moedas, mosaicos, telhas, vidros, muitas provas da quantidade de peregrinos que vinham conhecer esse local histórico importante e também entrar nas mesmas águas que o eunuco entrou e se batizou. Mas, infelizmente, em 614 depois de Cristo, há uma grande invasão persa. A Pérsia é onde hoje em dia é o Irã. E a Pérsia invade Israel e destrói quase todas as igrejas da Terra Santa, inclusive a igreja que ficava aqui, e a igreja nunca mais foi reconstruída. E por isso nós temos aqui somente os restos arqueológicos. Mas agora vamos seguir a nossa caminhada e seguir o nosso passeio. Eu quero mostrar para vocês duas coisas muito importantes que a gente pode ver aqui. Uma está bem embaixo dos meus pés. Se a gente olha aqui para o chão, pessoal, a gente pode ver literalmente centenas e centenas de pedaços de cerâmica. Vejam aqui quantos. A gente não tem como saber agora, sem fazer uma análise, se isso aqui tem 2.000 anos, 3.000 anos, mas a gente consegue ver aqui a presença humana em volta dessas fontes ao longo da história. E a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês está logo aqui embaixo. A gente consegue ver a estrada, a gente consegue ver que essa nascente está ao lado de um caminho importante que vai ao sul até os dias de hoje. Mas agora, pessoal, a gente vai entrar mais uma vez embaixo da terra. Vamos lá. Nós vimos as piscinas de água cristalina onde o eunuco se batizou. Mas da onde vem toda essa água? Essa água vem de uma nascente subterrânea e aqui a gente tem a entrada dela, então vamos tentar entrar. Eu não posso garantir para vocês que eu vou passar, mas vamos tentar agora entrar juntos. Vamos lá. Bom, vamos tirar os sapatos antes. Vejam aqui o buraco, quão difícil é essa descida. Vamos lá, pessoal. Ai, que água gelada, gente. Bom, pessoal, aquela passagem para a nascente é realmente pequena. Hoje eu acho que eu vou decepcionar vocês, que eu não vou conseguir me arrastar nessa água gelada. E sim, a gente vai para o outro lado. A gente vai caminhar agora na direção das piscinas de batismo.
Uau! É realmente uma aventura, mas deixa eu sair daqui agora. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e de deixar um like. Um beijo e até a próxima!